Vamos ao próximo, então, avançando agora. Aí nós temos outra opção, que também nós já utilizamos aqui na escola, que é a aula gravada, que se divide em quatro formas diferentes. A aula com somente áudio. Então nós temos uma gravação original do De Rose, que é o Prática Básica, que é a prática mais fundamental do Swastika Yoga. Ele gravou isso faz vários anos, que já existe a aula vai durar daqui a 5.000 anos, porque nós não vamos mudar o método da yoga, né? E nessa aula, então, eu coloco para fazer o áudio e uno com o 3 ali, o número 3, que é com o instrutor, ou seja, eu fico na sala de aula e muitas vezes eu comento a aula. Nós damos uma parada e eu falo, agora você pode fazer isso, agora você pode fazer aquilo. Isso. Porque à medida que você evolui na tua prática, você se transforma num intermediário, você começa a modificar algumas posições ou ficar mais tempo em algumas posições. Você já tem condições, já tem conhecimento para fazer isso. Então você pega a mesma aula gravada e muda algumas coisas fazendo uma aula que é tua, usando o mesmo áudio. É muito legal. Então assim, ele passa 2, 3 pranayamas. Isso. Você pode fazer outros 3 pranayamas, só na hora do mantra que não dá, né? Quando ele passa aquele mantra, você faz o mantra. Agora a parte de asana, que é em torno de 35 minutos de aula, na aula gravada, você pode fazer ali a tua prática mesmo, é muito legal. Daí na hora de passar para a invertida, você faz a invertida, faz o Yoga Nidra junto, faz a meditação também. Isso aí. Aula gravada, né? E a aula pode ser também em vídeo, ou seja, se você disponibiliza uma TV ou mesmo um projetor, como nós temos aqui na nossa escola física, é super show colocar uma aula gravada e praticar também com os alunos. Algumas vezes eu já fiz isso, né? Hoje nós temos nosso arquivo e nossa biblioteca, quantas aulas será? A gente nem contou, Nossa, né? deve ter Seguramente mais de 1.000 aulas nós temos já, muitas aulas incríveis. Eu tenho aulas minhas que eu ministrei, sei lá, 3, 4, 5 anos atrás, que são gravadas, que eu nunca mais repeti aquela aula, nunca mais ministrei. Então você pode pegar aquilo, uma aula gravada já, e colocar na tua escola para os alunos praticarem, que é muito show, muito legal. Uma das aulas de vivências também que eu lembro que eu fazia, que eu gravei, eram aulas para amigos, aquele dia do amigo, né? Sim, Que era muito legal. Bacana. Que, aliás, a gente não... É mais um, professora Neuza. Sim. Nós não temos ali aulas de casais, amigos e tudo mais. Não está anotado. Seria uma atividade extra, na verdade. Desde a última live que nós fizemos sobre o mesmo assunto até agora, nós colocamos mais 4 métodos de aula. Nós vamos lembrando porque existem muitos. E que nós já fazemos, que são do Yoga School. Né? São coisas que surgiram aqui no Yoga School. Então não estavam lá catalogados. Então agora já cresceu, agora já vai ter mais um agora. Próximo, professora Neuza, muito ficha legal, aula com ficha. Então ficha, você tem ali uma ficha com a aula inteira naquela ficha, né? Coletiva ou individual. Se ela é coletiva, você pode projetar, pode colocar no projetor, que é uma aula só para todo mundo, ou pode dar a mesma aula para cada um, individual, impressa numa ficha. Ou você pode ser coletiva. Como academia, por exemplo, né? Que academia, o professor ele dá aquela aula para aquele aluno. Então você pode pensar na necessidade do teu aluno já. E desenvolver uma aula para ele. Desenvolver uma aula para ele, é muito legal. E aí naquela aula, cada um vai fazer a sua diferente da do colega, só que eles vão acabar no mesmo tempo, porque é semelhante, né? O tempo número de permanência, número né? de posições e que tal. O professor ele vai lidando, por exemplo, na parte de asana dessa forma. Ó, pessoal, daqui a 5 minutos vamos passar para a invertida, que a invertida é o final. Daí todo mundo termina junto sempre, fazendo a invertida e parte então para a descontração, que também é um tempo geral. Gente, é uma aula incrível. Muito personalizada. Muito personalizado, o aluno se concentra, o aluno se dedica. Apesar de ele estar sozinho, você não está lá demonstrando, descrevendo, corrigindo ele, nada, ele tem aquilo na mão, né? Ele recebe aquela ficha e é como se ele adquirisse instantaneamente uma responsabilidade de se dedicar para fazer aquilo que o professor entregou para ele. É muito massa. Uma pergunta? Pessoal, não tem nenhuma pergunta aqui no chat, mas se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, podem perguntar aqui,
que nós vamos responder para vocês. Podemos ir adiante? Pode. Muito show, aula desenvolvida aqui pelo Yoga School. Essa aqui foi uma intuição da professora Neuza, uma aula fantástica, muito resultado, maravilhosa, divertida, interativa, as pessoas caminham dentro da sala, um olha para o outro, ajuda o outro. Cara, que aula legal. Ela chama aula em estação. São 2 tipos de estação que nós utilizamos, a professora Neuza depois vai descrever um pouco mais. Por exemplo, são 10 estações dentro da sala, a número 1... Digamos, se tivesse 10 alunos, poderiam ser 10 estações. Ou pode ter mais alunos ou menos, também. porque às vezes 2 alunos fazem a mesma estação, também né? pode, claro. Então, com 1 ou 2 fotos de posições. Então, você chega numa estação que tem um trikonasana, uma flexão lateral, professora Neuza. Aí pode ter 2 trikonasas, seria isso, né? Um mais fácil e um mais avançado. Né? Então, digamos, vou demonstrar aqui para vocês. Então, digamos, a primeira estação que eu escolhi são 2 variações de flexão lateral. Então, digamos que a primeira variação é essa flexão lateral aqui e a segunda variação a flexão lateral. Fazendo uma torção um pouco mais difícil de executar. Então, o aluno chega naquela estação, ele pode escolher ou a primeira variação, que é mais fácil, ou a segunda. E ali do lado já vai ter o tempo de permanência. Então, digamos que eu coloquei ali, se é um iniciante, eu coloquei 30 segundos para um lado, 30 segundos para o outro. Se é um intermediário, avançado, posso ter colocado 1 minuto para cada lado, enfim, vai variar conforme a turma. E aí o professor usa cronômetro. Então, ele fala assim: pessoal, agora cada um assume a sua estação. Daí, beleza, vai 2 aqui numa, ou 1 em uma estação, ou 2, tanto faz. E aí eu falo, agora vamos começar. Vou cronometrar aqui, nós vamos ficar 1 minuto para esse lado. E a variação que não tem 2 lados, digamos que uma estação tem essa anteflexão aqui. Então, ao invés de ficar 1 minuto, a pessoa vai ficar 2 minutos na mesma estação, porque ela não tem variação de lado, tá? Então, ele pode fazer assim. Muito legal. E a outra opção também é você ter um grupo ali de ou família ou o grupo do asana, o tipo do asana, por exemplo, relacionado ao balanceamento. Você equilíbrio, flexão lateral. Você chega naquela extensão ali e está escrito equilíbrio. Então o aluno é livre, ele pode pegar o Nataradyasana, Dhanurva Shirshasana, Pakshasana, Vrikshasana. Chega ali a anteflexão de coluna. Qualquer anteflexão, em pé, sentado, deitado, ele pode escolher. Chega ali a uma torção de coluna, ele escolhe a torção que ele quiser, em pé, sentado, deitado, porque só está a torção. Então ele escolhe, tem o tempo de permanência. O professor ele vai normalmente ele vai ter um cronômetro lá, e ele vai medir assim, se ele vai passar, que é 3 minutos normalmente, ele vai dizer assim, se você está numa estação que tem uma posição só, não tem que trocar de lado, variar, você vai ficar os 3 minutos ali. Precisa compensar. Precisa compensar, quando der ali 1 minuto e 20, eu já aviso que tem mais 10 segundos, e aí você vai no máximo da posição, depois tem mais 1 minuto e meio para o outro lado. E o legal, né, professora Neuza, é essa interação. Claro, o pessoal vai rodando, sai daqui, vai para lá, o pessoal olha assim, aquela posição, daí faz uma cara. Ai meu Deus, olha a estação que eu peguei agora, e assim vai, né? Vai trocando. E às vezes, se você colocar mais estações, às vezes o aluno nem chega a repetir todas até o final. Porque se você colocar mais opções, ele pode até escolher a estação que ele quiser. Muito legal, né? Daria para falar mais. Professora Neuza, a 8ª, né? Os tipos de prática livre. Você quer prática livre, lá? sim. 3 tipos, eu já volto aí. Então, prática livre semi-induzida, onde o professor, ele descreve alguma coisa do que ele quer. Então, por exemplo, assim, prática livre semi-induzida poderia ser assim, utilizando sempre o balanceamento dos asanas, é claro. Então, agora, pessoal, vocês vão fazer aí uma flexão lateral em pé. E aí você vai lá e escolhe qualquer flexão lateral em pé. Então é semi-induzida. Agora, depois da flexão lateral, vocês vão fazer uma posição de equilíbrio em pé também. Aí vai lá e faz qualquer posição de equilíbrio em pé. Agora você vai fazer uma torção sentado. Então é semi-induzida. O professor está induzindo, mas ele escolhe a posição que ele quer.
Depois, prática livre com correção. Então eu vou dizer, eu posso dizer, ou totalmente livre, né? Eu posso dizer o que eu quero que ele faça e eu vou lá e vou ficar corrigindo. Então é livre com correção. E aí depois é totalmente livre, ou seja, você conhece o balanceamento desde que você tenha ensinado o balanceamento para os teus alunos. A gente teve aqui já uma aula de balanceamento, então se você não assistiu, vai lá assistir essa aula que é bem legal. Aí você explicou como é que funciona o balanceamento e agora você chega na aula e diz: hoje a prática é livre desde que você faça o balanceamento. E quando faltar 2 minutos para terminar a nossa prática, nós vamos todos juntos para a invertida. Então, quando faltar 2 minutos, eu vou avisar para que você tenha tempo de terminar, de concluir o que você está fazendo. E em seguida, nós vamos todos juntos para a invertida. Então, essa é totalmente livre. É muito legal essa aula, porque claro que, novamente, aqui para uma turma intermediária ou avançada, é muito bacana porque às vezes o aluno ele tem vontade de fazer algumas coisas que às vezes o professor ele não passou ou ele está esperando por aquilo. Ele então, quer desenvolver um asana, ele quer né? desenvolver. Praticar. Então é uma forma do aluno também poder se expressar, né? Poder ir lá e fazer. Eu adorava fazer prática livre porque eu queria mostrar para o professor, consigo fazer isso ou Pode aquilo. conversar com o professor, Pode inclusive conversar, durante a aula, né? Claro, com certeza, com os colegas também. Então tem uma interação muito bacana e é muito agradável de fazer. E é uma prática que desenvolve muito a autossuficiência, né, professora Neuza? De Bastante. todas, assim, umas que mais desenvolve a Claro, porque daí o aluno ele é né? obrigado a pensar no que ele vai fazer segundo o balanceamento. Deixa eu ver se tem alguma aqui antes de passar para a próxima, professora Neuza. Boa noite, Pergunta. boa noite. Que legal essa ideia de estação. Qual o tempo que devemos esperar depois de comer para fazer yoga? Hoje não é esse assunto, querida, tá? Tá lá no Instagram também, né? Mas eu te diria assim que qualquer tipo de atividade física, sentindo que você acabou de comer é ruim. Não é legal. Caminhar, subir escada, academia, até sexo também. É porque o Yoga, corpo, a mesma coisa. O corpo ele está direcionado para a digestão. Então, assim, sempre que ele está direcionado para a digestão, ele está gastando muita energia para fazer aquilo ali. Então, bem longe das refeições, tipo 2, 3 horas antes ou depois. O ideal é fazer em jejum. Se você não tem nenhum problema de saúde, faça em jejum, que é melhor. Podemos pular para o 9, então? Podemos. Treinamento de 1 ou mais zangas. Isso, essa aí é animal, gente. Então, por exemplo, hoje, porque assim, imagina, são muitas técnicas dentro do Swastika. É mudra, é puja, é mantra, é kriya, é asana. Para quem não conhece o Swastika Yoga, só de gestos são 108 gestos. Aí depois tem o Puja, que é a retribuição ética de energia, o exercício da gratidão, que trabalha a conexão também. Depois tem Mantra, que é vocalização de sons e ultrassons. São mais de 30, 40 mantras que nós temos divididos em Kirta e Japa, que é introversor e extroversor. Depois são 58 tipos de pranayamas, pranayama para energizar, para acalmar, para meditar. Depois tem Kriyas, que são atividades de limpeza e purificação orgânica, mais de 30 tipos de formas de você limpar o teu corpo por dentro, limpar a emoção, limpar pensamento. Depois tem Asana, que são mais de 2.000 variações de asanas, então é um acervo gigante. Depois tem o Yoga Nidra, são mais de 50 tipos de descontração e reprogramação emocional diferentes. Depois tem Samyama, que compreende meditação, mindfulness, concentração, hiperconsciência, o Samadhi, né, que é o objetivo do yoga. Então olha como é gigante tudo isso, tem muita coisa, muita técnica. Então, daí se você vai fazer um mix sempre de técnicas, ou a aula ortodoxa, você vai passar um pouco de cada coisa. Então, esse método de aula é como, por exemplo, hoje nós vamos treinar mudras. Isso. Então você, em vez de passar o mudra ali rapidinho, 2, 3, 4 minutos, você, vamos treinar um mudra, um Yoni Linga mudra, vamos treinar um Mandala mudra. Hoje eu vou treinar pranayamas, que são os respiratórios, então eu vou ficar focada. Vou explicar, vamos ver como é que está o abdominal de vocês. Aí tu para, hoje nós vamos ver só abdominal, agora vamos ver intercostal,
agora vamos ver a torácica, agora vamos ver a respiração completa. Você tem tempo para desenvolver. Isso, agora vamos falar de ritmo. Vocês têm alguma dúvida sobre ritmo? Vocês têm alguma dúvida sobre bandhas, contrações de plexos e glândulas? Sobre mentalização, vocês conseguem mentalizar durante o pranayama? Então você dá uma aula específica. Só sobre aquelas técnicas. Isso. E aí você pode, por exemplo, você deu uma aula de mudra longa lá, você pode no finalzinho fazer o balanceamento, né, professora Neuza? De asana. Pode ser. Só para constar, se você quiser perceber que for muito tempo sentado na aula, não dá, né, gente? Não dá, o pessoal fica meio cansativo. Então você coloca um pouquinho de asana, aí no final pode fazer uma meditação, às vezes nem precisa de yoga nidra, faz só meia dúzia de asanas, faz a meditação já, é muito bom. Nossa, é excelente essa aula. Beleza? Novamente trazendo aqui, são aulas esporádicas que você vai trazer, lógico que a principal delas é demonstrando e descrevendo, tá? Então, beleza, Renata, acabamos respondendo para você a questão da alimentação. Não tem mais perguntas também. Então, depois nós temos a número 10, participação do aluno, o aluno demonstrando ou o aluno ministrando. Gente, olha que legal. Maravilhoso, divertido, integrativo. O aluno se sente assim, demais. que ele está ajudando, que ele está fazendo algo, ele se sente parte daquilo ali, é muito legal. Então, quando a gente pede, claro que a gente não obriga, né? Então, o aluno demonstrando, normalmente eu peço. Quem hoje quer demonstrar? Eu vou descrever, vou dar minha aula normal e alguém demonstra para mim. Então, o aluno, ele diz se ele quer ou não demonstrar. Pode ser mais de um também. Pode ser mais de um. Pode entrar agora vem outro. Quem quer demonstrar o equilíbrio? Daí vem um. Quem quer demonstrar a flexão lateral? Vem outro. Cara, é tão legal. Levanta a mão e vai lá na frente dos outros. Você tem que entender que é um campo de energia ali. Bacana. E esse campo de energia, ele já interage automaticamente quando se cria, se trabalha com esse tipo de metodologia. É muito legal. E o segundo ali, que os alunos adoram, amam. Eu tive até casos de alunos que, tipo, eu pedi para o aluno, quer vir aqui na frente descrever, né, ministrar. Qual era o nome dele mesmo, de Curitiba? O Rodrigo, né? Rodrigo Costa. Vou mandar para ele depois dessa aula. Rodrigo, vem aqui na frente e demonstra aqui uma flexão lateral. Daí, depois da flexão lateral, ele já emendou um equilíbrio, daí depois do equilíbrio, ele já emendou o muscular, e eu disse, Rodrigo, tu vai dar a aula inteira, e ele nem era aluno de capacitação, ele era só aluno de aula normal. Intermediário, né? Mas só que intermediário. Intermediário, sim. Só pelo fato dele gostar daquilo ali, ele estava tão envolvido que ele já queria passar mais coisas, ele estava super motivado. E aí eu chamei outros alunos que eu nem imaginava que tinham esse dom de ensinar, e as pessoas nos surpreendem, e é muito legal ver a percepção do aluno, porque quando o aluno vai ministrar uma posição, aquilo ali é a percepção dele. Então, poxa, a percepção do aluno para o professor é muito importante, você saber o que o aluno compreende daquilo que você passou para ele. Com certeza. Então, o aluno, normalmente, ele vai lá, ele vai ministrar algo que ele já aprendeu, lógico, ele não vai inventar uma coisa. A gente também não coloca o aluno numa situação... Não, é simplesmente assim, não é obrigatório, né? Você diz para o aluno, a partir de agora, você vem aqui, quem quiser, né? Vem aqui e vai, então, ministrar aqui a posição tal. Quem quer? Daí a pessoa levanta a mão e tal. Eu tinha uma turma aí com de 15 a 18 pessoas e a maioria participava. Às vezes tem um ou outro que é mais tímido e não tem problema se esse não quer participar, né? Ele está participando da aula, praticando o que o colega está fazendo ali, não tem problema, tá? Muito, 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 muito legal, professora Neuza. Excelente. Depois o número 11, aulas em dupla. Isso também as pessoas curtem muito. O que você vai dizer? É demais, gente. Demais. Tem vários tipos ali de... Daí aula em dupla, mesma dupla, né? Digamos, vai fazer só eu e o professor Leandro. Depois, juntos dois ali, normalmente nós não pegamos, você vem para cá. Às vezes, dependendo do plano de aula, nós trabalhamos com altura e peso, né, professora Neuza? Quando nós sabemos que vão ter algumas posições ali. Ou troca na hora também. Ou às vezes também troca na hora, mas esse é o primeiro método, é a mesma dupla. Mesma dupla é assim, quando você vê que tem pessoas que têm uma sinergia melhor, você deixa eles escolherem sozinhos, ok, mesma dupla.
Depois, o segundo, que é trocando a dupla, é quando você percebe assim, pô, essa sala, essa turma aqui precisa misturar, precisam conhecer uns aos outros. Então você dá uma posição, pede para trocar de dupla, faz outra posição, pede para trocar. E assim você vai trocando até o final, todo mundo já fez com todo mundo, interagiu. É incrível, gente. É mais uma aula que é divertida, que é gostosa, que é grupo de As novo. pessoas saem sorrindo. Aí tem o mais alto que faz com o mais baixo. É ali, bem legal. Né? Tudo. Os desafios são muitos. Nossa, É bem legal. Incrível, gente. Incrível. Eu tinha muitas aulas. Eu lembro que a turma das 8, que era uma turma cheia minha, né? E aí tem umas técnicas de massagem também, de massagear os ombros, de fazer uma tapotagem um no outro também, sabe? Isso tudo, inclusive a gente tinha umas de tripla também que a gente fazia, que ficava uma pessoa, 3, né, uma no meio e 2 batendo com as mãos assim também. E depois todos ao mesmo tempo, que seria uma aula em círculo, onde todo mundo se conecta e faz ao mesmo tempo. Nossa, incrível! Aí você faz lateroflexão, retroflexão, anteflexão, torção, todo tipo. Equilíbrio, invertida, tudo em círculo. Em círculo, tudo o mesmo grupo fazendo ao mesmo tempo. E o Yoga Nidra, a descontração, cara. É fantástico. Daí nós fazemos assim, todas as cabeças para o centro, faz uma estrela, assim, todo mundo grudadinho, a gente fala para encostar mesmo, para encostar assim, pele com pele, obviamente, né, em outros tempos, né, professora Neuza? Claro. Mas acredito que vai voltar também, né? E aí a galera pira, vamos dizer assim, porque a energia que rola depois de você ter praticado com ele, com todo mundo praticou junto, e aí nós falamos, te entrega agora, se sinta recebido dentro desse círculo, sinta que todas as pessoas te acolhem com carinho, com amor, rola lágrima, choradeira. Aí no retorno do Yoga Nidra, todo mundo eleva os braços e aquelas mãos todas se juntam lá no centro do círculo e a gente fala para ir mexendo, aí você encontra... Tem várias coisas que dá para colocar que são muito, muito legais como experiência de vivência mesmo. É demais essas aulas. Claro que o professor tem que ter uma certa experiência ali para dar aula em dupla, ele tem que ter participado, tem que ter vivenciado isso para ele poder ministrar. Práticas temáticas, foco em experiências e vivências, né? Práticas temáticas daí são inúmeras práticas. Aqui. No Yoga School a gente tem, o professor Leandro está abrindo aqui. Então essa é uma característica Yoga School, também é nossa. Isso é através do que é chamado no yoga de Sankalpa. Sankalpa é uma intenção, é um propósito que o professor quer trazer para aquela aula, para o que ele quer direcionar aquela aula. Então vou trazer para vocês aqui, por exemplo, né? Yoga, o nosso lugar é a plenitude. É a aula que eu ministrei agora. Yoga para uma vida plena. Yoga, o que você quer da vida, né? Perdoe-se para evoluir. Gente, isso aqui são só as últimas aulas do Yoga School, tá? Yoga para clarear a mente. Que mais? Yoga, a sabedoria da vida. Meu Deus do céu. Yoga, amor por ser quem se é. Amor por si mesmo. Que mais? O tempo é vida, não desperdice. Yoga para aguçar a percepção, tudo é prática temática. Yoga para a liberdade. Yoga, a dor é inevitável, sofrer não. Yoga para energizar, é uma prática minha aqui, que está com muitos views, foi uma prática temática que eu fiz, a professora Neuza que sugeriu ainda o tema, Yoga para energizar, e foi uma aula que a galera amou, mandou um monte de feedback, transformou minha vida, foi incrível, acho que o Instagram acabou foi fantástico, né? Não, acho que é a bateria do celular, tá? E aí eu mandei essa aula para todo mundo, mandei com um depoimento de uma aluna sobre essa aula, Yoga para energizar, e se você não fez, você precisa fazer Yoga para energizar, tá? Está lá no Yoga School, no nosso YouTube, é uma aula gratuita, pública, para você se energizar e transformar a tua vida também. Então essas são as aulas temáticas. Isso aí.
Muita coisa, né? Nossa. Fechou essa primeira parte? Fechou. Só a primeira parte. A gente devia Só ter a primeira dividido em parte. 2 lives, eu acho, Sandra Neuza. Acho que sim, Porque também. nós estamos em quanto tempo já de live? Já deu um tempão aqui, ó. Vocês não viram Quase nada uma ainda. hora. Quase uma hora de Quase live. uma hora. Nossa, agora tem bastante texto aqui. Vamos lá. Vamos ver se alguém perguntou alguma coisa. Perguntou sim, a Fernanda Araújo aqui. Fernanda, turma 20. Professores, quando a distância entre idades é bem distinta, é interessante dividir as turmas por faixa etária com treinos direcionados ou a turma mista tem mais? Posso responder. Traz mais excelência. Bom, vamos lá. Tudo depende da situação daquele ser humano. Eu tenho um aluno que inclusive fez capacitação com a gente, que idade que o Aristides tem? 75 anos. 75. Provavelmente o Aristides está aqui com a gente. O Aristides, com 75 anos, está mais em forma Do que muita gente de 20 anos. do que muito adolescente. Então vai depender mesmo. Então depende da situação. Tem pessoas que são mais duras, outras são mais flexíveis, umas são mais obesas, outras têm mais energia, outras são mais fracas. Então essa questão, na verdade, nós estamos até desenvolvendo um portal para melhor idade, né? Nós estamos desenvolvendo um portal, Yoga Kids, portal Alta Performance, portal, né? Isso, a questão é que não dá nem para pegar essas pessoas e colocar tudo na mesma história, porque como a gente já tem ali dividido iniciante, intermediário e avançado, isso serve, sabe? Essa é a melhor divisão. Como é o nome da pessoa que perguntou? Deixa eu ver aqui. É a Fernanda Araújo. Fernanda, como nós temos divididos em categoria, às vezes você vai ter um aluno de 75 anos, que é o caso do Aristides, e ele poderia tranquilamente fazer, ele pode, né? Tanto que ele faz o intermediários, porque ele tem toda uma concentração, ele tem força, ele tem uma certa flexibilidade, então ele faz o intermediário, inclusive ele fez a capacitação. E tem alunos que eu tenho de 20 anos que tem que ficar no iniciante, porque é muito bruto, muito básico, não tem flexibilidade, não tem força, não tem concentração, então às vezes a pessoa vai ter que ficar lá no iniciante. Então essa questão de idade eu não separaria dessa forma, eu colocaria os alunos que entram na escola sempre no iniciante, depois de um tempo intermediário e depois vai para o avançado. Eu colocaria dessa forma, como a gente já falou lá numa live atrás, que faz parte aqui do manual do professor. Eu só me foi pedido aqui para reforçar, me veio na minha mente a questão da aula em dupla e várias aulas temáticas, várias aulas com temas que nós trouxemos, que o que a professora Neuza falou no final, o professor ele precisa ser muito experiente já, muito bem treinado para fazer esse tipo de prática. Por exemplo, uma aula em dupla mesmo, requer muito conhecimento de pessoas, principalmente do público, pela parte de segurança, porque se você não souber o que você está fazendo, você pode machucar alguém. Né? Então... Mas eu traria também a questão de você perceber se as pessoas podem interagir ou não uns com os outros, que não é qualquer pessoa que você vai colocar para fazer aula com o outro. Isso. Eu digo no sentido mesmo de consciência, né, daquela pessoa, ou de preconceito que talvez ela tenha, porque não estou falando mal, né, mas a pessoa pode ter um preconceito de ser tocado, de encostar na outra pessoa, e eu preciso respeitar. Ela não está ali, não, você vai fazer aula com outra, professor, não, vai lá e faz, porque aí você vai curar isso. Você não pode fazer isso, isso é tudo muito sutil. Na hora que você vai trabalhar esses métodos diferenciados de aula. Você tem que ter muito conhecimento do campo energético das pessoas, de leitura corporal, para ver se a pessoa está demonstrando que ela está insatisfeita com aquilo que ela está fazendo naquele momento, ela demonstra isso. E você, como professor de yoga, acaba desenvolvendo uma forma quase mágica, digamos assim, é um oitavo, sexto... de tanto observar as pessoas. Como o De Rose fala, é extrasensorial. Na verdade, muitas coisas que você desenvolve no yoga, que são siddhis, poderes paranormais, não é levitar, não é assumir daqui e aparecer aí na tua cidade, não é isso poder, porque normal é normal. Então imagina, qualquer pessoa que você já tem uma acuidade, faz uma leitura, um sentido mais desenvolvido que o outro, porque o outro está lá só, não está nem aí para isso, só come, bebe, dorme, faz cocô e vai dormir e por aí vai a vida dele, nós estamos o tempo inteiro nos estudando, desenvolvendo, nós acabamos sendo paranormais, num bom sentido, né? Não místico. Então você desenvolve essa capacidade de leitura, de percepção maior
do grupo, da turma, do aluno. Então, por Da exemplo, para necessidade mim, dele. se você me chamar para dar aula para qualquer público que você quiser, eu vou agradar. Você pode me dar, eu posso dar aula para executivos, eu posso dar aula para senhoras, desportistas, criança. Você me pede para qualquer tipo de público, eu vou agradar aquele público, porque eu não vou impor a minha aula. Eu vou e vou me adaptando, vou percebendo. Eu tenho já 30 e poucos anos de aula. Claro que a gente vai se preparar para aquela aula, né? Vai lá dar uma aula numa Exato. empresa, é lógico que você vai se preparar para aquela muito. aula. Eu vou lá dar aula para adolescentes, eu vou me preparar para aquela aula. Então, eu vou dar aula para um público que faz muito esporte, eu tenho que ter uma aula E aí você própria. começa e dentro dessa leitura você percebe que você ia dar 5 minutos numa posição Dá menos. e você vai dar um só. Você ia dar 3 minutos de uma, você dá 5 daquela posição em vez de 3. É isso que... Quantas aulas eu comecei, que eu tinha um plano de aula e eu percebi, o pessoal não vai aguentar até o final. Uma aula mais intensa, porque eu achei que o público era, porque era atleta. Por exemplo, eu ministrei muitas aulas durante anos para atletas de artes marciais. Anos, gente. As minhas aulas mais vistas são aulas que estão perdidas no YouTube lá de yoga para artes marciais, que eu chamava, nem sei que nome que era o negócio lá. Yoga Combat, acho que era Yoga Combat. Tem trocentos mil views. E o pessoal ralava para fazer uma aula de yoga mais intensa, então eu tinha que adaptar. Tem aqui a pergunta da Renata, né? Sempre devemos terminar com uma meditação, as aulas? A professora Carol Abbiati até respondeu aqui, não necessariamente. Renata, numa prática heterodoxa, pode terminar com o Yoga Nidra, Exato. por exemplo. E numa aula de iniciantes nem tem meditação, então pode-se terminar também com a descontração, né? E por aí vai depender de qual aula, para qual público, tá? Então, Tatiane, boa noite, professores. Nessas aulas temáticas, nós mesmos precisamos dar o nome, sim, porque o nome, ele é como se... Você vai pintar um quadro, gente. Uma aula temática, para nós aqui do Yoga School, eu falo isso para todos os nossos instrutores, é uma obra de arte que você vai fazer, uma obra de arte. Então aqui precisa ter um nome, um quadro tem um nome, uma música tem um nome, uma escultura tem um nome, uma poesia tem um nome, tudo tem um nome. E aquele nome você vai buscar, não é isso? O nome daquele quadro, o nome daquela estátua que procura expressar o que eu quero dizer com aquilo. Então você vai escolher sim o nome em função do que você quer. Qual é a tua obra de arte que você vai ministrar? Para mim é isso, cada aula minha é uma pintura, é uma poesia, é uma obra de arte. Então eu vejo dessa forma quando eu ministro uma aula dessas, né? O Yoga Nidra, sim, eu acho que o Yoga Nidra ele faz grande parte do tema da aula, onde você pode colocar ali uma reprogramação, algumas informações, algumas experiências que têm a ver com o tema da aula que você quer trazer, né? Induzindo a descontração com o próprio tema, exatamente seria isso aí. Jéssica, minha dúvida é finalizar meditação e Yoga Nidra, para mim parece a mesma coisa. Como separar quando for ministrar aulas? Meditação e Yoga Nidra a mesma coisa? Meditação é uma coisa e Yoga Nidra é outra, né? Talvez você está confundindo. Eu não sei se você é nossa aluna, mas são duas matérias completamente diferentes, né? Aí se você for nossa aluna, você pode aprender ali nos módulos meditação, né, Samyama, e no módulo Yoga Nidra. Basicamente, Yoga Nidra é uma técnica de descontração e reprogramação emocional, onde o aluno fica deitado e faz essa descontração parte por parte e pode ter também uma reprogramação. Já na meditação é a parada das ondas mentais, jamais você vai fazer deitado, é sentado, porque a energia dos chakras precisa ficar fluindo, né? Então não dá para deitar e você precisa ficar consciente, por isso que a meditação é sentada e na meditação não se fala o tempo inteiro, né? Deixa um bom tempo aí para meditar. Basicamente, daria até para falar a diferença de meditação guiada, mas não é hoje. Mas meditação guiada não é meditação, só para deixar claro na nossa visão, meditação guiada não é meditação. Meditação guiada é praticamente um mindfulness que vocês conhecem. Dharana.